Meu nome é Rogério, sou caminhoneiro há mais tempo do que gosto de admitir. Herdei o ofício e o caminhão do meu pai e com eles herdei também as histórias, os avisos silenciosos, os lugares onde é melhor não parar, não olhar muito. A gente aprende a respeitar a estrada, não só pelos perigos visíveis, o cansaço, a imprudência alheia, a carga valiosa que atrai olho gordo, mas por aquilo que não se vê, que só se sente. Aquela presença que às vezes viaja na boleia vazia, aquele arrepio que sobe sem motivo aparente numa curva escura. Muitos colegas riem, chamam de superstição, cansaço da mente. Eu não rio, porque eu vi, eu senti. E o que aconteceu naquela madrugada, numa curva específica da estrada entre Cascavel e Londrina, no Paraná, foi mais real e mais perturbador do que qualquer história que meu pai ou qualquer outro caminhoneiro já me contou. E é por isso que estou aqui tentando colocar em palavras o que ainda me assombra no silêncio da cabine. A cabine do caminhão vira sua casa, seu mundo. São horas e horas sozinho, com o barulho do motor como única companhia constante. A gente vê o sol nascer e se pôr na estrada, atravessa madrugadas silenciosas, cidades adormecidas. É uma vida solitária, não vou negar. Tenho minha esposa, a Lúcia, e meus 2 filhos que ficam me esperando em casa, em Londrina. A saudade aperta, principalmente nas datas importantes que acabo perdendo por estar na estrada. Ligo sempre que posso, ouço a voz deles, tento me sentir mais perto. Mas a distância física cria uma distância emocional também. É inevitável. Sinto que perco momentos preciosos do crescimento dos meninos, que a Lúcia carrega muito do fardo sozinha. Isso pesa na consciência. Meu pai, que me ensinou tudo sobre caminhão e estrada, morreu num acidente há uns 10 anos. Não foi na tal curva, foi em outro trecho, mas a perda deixou uma marca profunda. Às vezes, dirigindo à noite, quase espero ver o vulto dele sentado no banco do passageiro, como antigamente, me dando conselho, contando história. Mas é só o vazio. E o medo de ter o mesmo fim, de deixar minha família desamparada. O medo de um pneu estourar na hora errada, de um cochilo traiçoeiro depois de horas sem dormir direito, de um freio que falha na descida da serra. São medos racionais, perigos concretos do ofício. Mas tem outros medos, aqueles que a gente não admite fácil. O medo da solidão extrema, de enlouquecer nessas viagens longas. O medo do escuro, não da falta de luz, mas do que a escuridão pode esconder na beira da estrada. E o medo daquela curva específica. Um desconforto que herdei do meu pai, que nunca soube explicar, mas que sempre me fez reduzir a velocidade e benzer o painel ao passar por ali. Mesmo antes daquela noite. Naquela noite específica, a estrada parecia ainda mais escura, mais silenciosa. Era por volta das 2 da manhã, o breu era quase absoluto, mal dava para ver a linha branca dividindo as pistas. A lua era só um fiapo escondido atrás de nuvens pesadas. Eu vinha de Cascavel, carregado com toneladas de grãos, o caminhão roncando pesado na subida suave que antecedia a tal curva. O ar estava frio, úmido, e uma neblina baixa começava a se formar sobre os campos ao redor, engolindo as cercas e as poucas árvores solitárias. Não havia outros veículos na estrada, nem vindo nem indo. Era só eu, meu caminhão e a imensidão escura do Paraná. O feixe dos faróis cortava a escuridão à frente, mas parecia limitado, incapaz de penetrar muito longe na noite. As sombras dançavam na beira da estrada, assumindo formas estranhas com o movimento do caminhão. O único som era o motor e o zumbido dos pneus no asfalto, um silêncio opressor que fazia meus ouvidos aguçarem, esperando por qualquer ruído fora do comum. Conheço aquele trecho como a palma da minha mão, cada remendo no asfalto, cada placa de sinalização, mas naquela madrugada tudo parecia ligeiramente diferente, deslocado. A familiaridade da estrada se misturava com uma sensação crescente de estranhamento, de que algo não estava certo. A proximidade da curva maldita aumentava meu desconforto. Era uma curva fechada, à direita, com um barranco coberto de mato de um lado e uma pequena mata do outro, um lugar onde a visibilidade era ruim mesmo durante o dia. À noite era um convite à cautela redobrada e talvez algo mais. Reduzir a velocidade, como sempre fazia ao me aproximar da curva.
Os faróis varreram a escuridão à frente, iluminando a placa de sinalização desgastada e o início do barranco coberto de mato. Foi então que eu vi, parado no acostamento precário, bem na saída da curva, havia um homem. Estava de costas para a estrada, de frente para o matagal, mas acenava com o braço para trás, na minha direção, num gesto que parecia um pedido desesperado de ajuda. Meu primeiro instinto foi de cautela. Parar na estrada de madrugada, especialmente num lugar ermo como aquele, é sempre arriscado. Poderia ser uma armadilha. Mas o jeito como ele acenava parecia genuíno, reduzia ainda mais. Passei devagar. Mas quando olhei para o acostamento, ele não estava mais ali, como se tivesse se desfeito no ar. Parei o caminhão uns metros adiante. Desliguei o motor. O silêncio ficou mais denso. Peguei a lanterna e desci. O lugar parecia engolido pela névoa. Fui até onde vi o homem. Nada. Chamei. Nada. E então, no silêncio total, escutei o barulho. A porta do passageiro do caminhão se fechando sozinha. Corri de volta. Estava aberta, sim, mas agora encostada. Eu sempre tranco. Sempre. Subi no banco do motorista, travei tudo de novo e bati a porta com força. Liguei o motor. Queria ir embora. Mas antes que engatasse a marcha, vi o retrovisor. A marca. Uma mão suja, como de barro, no vidro. Uma mão grande, espalmada, como se alguém tivesse ficado ali, observando ou esperando. O medo me travou por alguns segundos. Depois, acelerei. Saí dali com a certeza de que algo tinha me seguido ou entrado na cabine por aquele instante em que a porta esteve aberta. Naquela noite, só consegui parar num posto bem mais à frente. Ainda trêmulo, pedi um café, contei parte do que vi a um senhor mais velho que estava no balcão. Ele me olhou com uma calma desconcertante, disse que meu pai também já tinha parado ali anos antes, que também contou algo parecido. Tem coisa na estrada que não quer ser vista, mas às vezes aparece para quem já carrega o fardo há tempo demais. Desde então, evito passar por ali. Quando não tem jeito, reduzo, rezo, olho reto. Não sei o que era, não sei se era um aviso, uma lembrança, um chamado, mas aquela marca de mão, aquela presença, ainda sinto às vezes no silêncio da madrugada, como se alguém estivesse sentado ali ao lado, esperando de novo a hora certa. E o pior, eu não conto mais essa história para ninguém, porque da última vez que contei, para o meu cunhado ele achou graça. Dias depois teve que passar pela mesma curva. Ele não chegou em Londrina. Encontraram o caminhão dele tombado no barranco. Ele não estava mais lá dentro, nem no mato, nem em lugar nenhum. Hoje eu só sigo viagem, faço o sinal da cruz, não olho para o acostamento e rezo para não ser a minha vez de parar, porque se tiver alguém ali de novo, eu não vou ter coragem de descer mais uma vez, não depois do que vi, não depois do que perdi. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Eu nunca fui do tipo que se deixa levar por essas histórias que a gente ouve de gente mais velha, muito menos aquelas que circulam nos grupos de WhatsApp. Pelo menos era assim que eu pensava antes daquela madrugada. Meu nome é Carla, sou enfermeira há quase 10, e se tem uma coisa que aprendi nesse tempo todo é que a vida é frágil. Frágil de um jeito que às vezes chega a ser cruel. Eu já vi gente chegar viva no hospital e morrer na minha frente. Já vi mãe segurando o filho morto. Já vi coisas que ninguém deveria ver. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vivi naquela estrada. Era uma sexta-feira. Meu plantão começou às 7 da manhã da quinta e parecia que o inferno inteiro tinha se aberto naquele pronto-socorro. Acidente atrás de acidente, gente baleada, crise nervosa, briga de bar, criança engasgada. Quando deu 3h40 da manhã, eu estava tão exausta que parecia que meu corpo estava no automático. Fui até o vestiário, troquei a roupa branca pela calça jeans, uma camiseta velha e joguei o jaleco no banco do carro. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e apagar na cama até meio-dia quando meu filho acordasse. O caminho mais rápido era pegar aquela estrada que corta a região de Aquidauana. Quem mora por aqui sabe,
Ela é meio deserta, mal iluminada, cheia de mata dos dois lados. Mas àquela hora eu preferia enfrentar 20 quilômetros de breu do que dar a volta pela cidade e demorar mais meia hora. Liguei o som baixinho, deixei o ar gelado no máximo para não cochilar e fui. Estava quase na metade do trajeto quando vi. Primeiro achei que era algum animal atravessando, mas conforme me aproximei percebi que era uma mulher. Estava andando devagar, meio desajeitada no acostamento. Vestia algo branco, longo, que parecia sujo, encardido, cabelo preto, comprido, bagunçado e parecia molhado. Isso me chamou a atenção. Ali não tinha chuva há dias. Reduzia a velocidade. Aquilo me acendeu um desconforto na barriga, mas ao mesmo tempo meu lado enfermeira falou mais alto. E se fosse alguém que tinha se perdido, alguém precisando de ajuda, não tinha como simplesmente passar reto. Parei uns metros à frente, abaixei o vidro e perguntei se ela estava bem. Ela não respondeu. Só ficou ali, de pé, com a cabeça meio baixa, olhando na minha direção como se me enxergasse, mas também como se olhasse através de mim. Foi aí que meu corpo todo ficou rígido. Algo não fazia sentido, era uma presença estranha, pesada, difícil até de descrever. Me deu uma sensação que nunca tinha sentido antes, como se tudo em volta tivesse ficado. Voltei para o carro, bati a porta e liguei o farol alto, tentando enxergar direito. Não tinha mais ninguém. O espaço onde ela estava parecia errado, não sei explicar. A vegetação ali parecia mais escura, os arbustos meio amassados, como se algo tivesse passado por ali, mas não tinha mais nada. Nem um som, nem bicho, nem vento. Só aquele silêncio absurdo que te faz sentir pequeno, como se você tivesse invadido um lugar que não era para você estar. Meu coração disparou. Engatei a ré, olhei para os lados, olhei pelo retrovisor e nada. A sensação era de que eu não estava sozinha mesmo sem ver ninguém. Respirei fundo, tentei me convencer de que era cansaço, estresse, fruto de 24 horas sem dormir. E foi nesse exato momento que meu filho, que estava dormindo no banco de trás, ou pelo menos eu achava que estava abrindo os olhos, sentou meio desorientado e perguntou: mãe, quem era aquela moça olhando para a gente pela janela? Eu travei, não consegui responder, não consegui nem virar para trás. Meus olhos encheram de lágrima na hora, e um arrepio subiu pelas costas de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Liguei o carro, pisei fundo e fui. E a cada curva, a cada pedaço de mato mais fechado, eu sentia que tinha algo ali. Como se alguma coisa acompanhasse o carro, não do lado de fora, mas dentro. Era como se a presença dela tivesse entrado comigo, como se estivesse ocupando cada espaço de silêncio naquele carro. Meu filho não disse mais nada. Deitou de novo, mas não dormiu. Eu via pelo retrovisor que ele estava acordado, olhando fixo para o teto, com o corpo encolhido, como se não quisesse estar ali. E, para ser bem sincero, eu também não queria. Eu só queria que aquela estrada acabasse. Quando cheguei em casa, não lembro nem de ter desligado o carro direito, peguei meu filho no colo e corri para dentro. Tranquei a porta, fechei todas as janelas, puxei as cortinas e só então percebi que estava tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave. Meu filho não quis dormir no quarto dele. Foi direto para minha cama e ficou lá, encolhido, sem falar muito. Eu também não quis dormir. Fiquei sentada no sofá, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido. Tentando achar uma explicação lógica, qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido, mas não fazia. Nos dias que se seguiram, achei que ia esquecer, que ia passar, que era só mais uma coisa para colocar na conta do estresse, do cansaço, da minha cabeça pregando peça. Mas não passou. No dia seguinte, quando fui abrir o porta-malas para pegar meu jaleco, percebi que ele estava molhado. E não fazia sentido, porque não choveu, não tinha vazamento, nada. E o cheiro, um cheiro forte de terra úmida, misturado com alguma coisa que eu não sei nem descrever. Joguei o jaleco fora naquele mesmo instante. Achei que ia acabar aí, mas não acabou. No terceiro dia, acordei de madrugada com o som de alguém batendo na janela da sala. 3 batidas espaçadas, secas. Levantei, tremendo, e fui olhar pela fresta da cortina. Não tinha ninguém. Mas no vidro tinham marcas, como se alguém tivesse passado a mão molhada ali, deixando rastros. E no meio do vidro, uma marca diferente, pequena, como se fosse a palma de uma mão, mas não parecia uma mão de adulto, nem de criança. Desde aquela madrugada, nunca mais peguei aquela estrada.
Nunca mais consegui dormir direito sozinha. E até hoje meu filho, que nunca foi de ter medo do escuro, não dorme mais sem uma luz acesa. Eu também não. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Eu nunca tive medo de dirigir no escuro. Cresci em uma cidade pequena onde o sol desaparece rápido e a noite reina com todo o seu silêncio pesado. Meu pai era caminhoneiro, me levava no colo para conhecer as estradas e eu me sentia seguro entre aquelas luzes distantes dos postes e o ronco constante do motor. Até que, depois de 51 anos de estrada sob o meu próprio volante, aconteceu algo que fez aquele conforto evaporar em segundos. Foi numa sexta-feira de maio, eu e minha esposa, Linda, estávamos voltando de uma visita rápida à nossa filha em Kingman, no Arizona. Ela mora numa casinha perto da rodovia, sempre nos recebe com bolo caseiro e histórias dos vizinhos. Saímos de lá por volta das 9 da noite, achando que chegaríamos em casa antes da meia-noite. Fazíamos esse trajeto pelo deserto do Arizona tantas vezes que parecia nem precisar olhar o GPS. Mas naquela noite tudo parecia errado. Logo nos primeiros quilômetros, notei que o ponteiro do GPS tremia como se estivesse sem sinal. Achei que fosse apenas uma falha temporária, mas, quando acertei a rota outra vez, percebi que estávamos passando por pontos que já havíamos deixado para trás. Uma árvore tombada, restos de cerca de arame, uma placa de área privada quase apagada. Estou certo de que percorremos aqueles mesmos marcos 3 vezes seguidas, porque cada volta diminuía meu nível de combustível e aumentava meu desconforto. No banco de trás, Linda silenciou de repente. Sempre calma, ela é a voz da razão, aquele porto seguro que me puxa para a realidade. Mas então ela começou a rezar baixinho, rodopiando o anel de casamento no dedo, e eu percebi que meu coração acelerava sem parar. Tentei manter a calma, mas a cada curva a estrada parecia se esticar infinitamente. Enquanto o asfalto abandonado ficava mais gasto, as marcas no piso sumiam e o vento frio entrava pelas frestas das janelas, carregando um cheiro de terra seca que não deveria estar ali. Foi quando o rádio, desligado desde o início da viagem, instalou a ligar sozinho. Primeiro foi chiado, depois um sussurro feminino tão baixo que eu me aproximei do alto-falante para tentar entender. Em vão. Aquela voz parecia arfar, lamentar e faz meus dedos formigarem ao lembrar. Apertei o botão de desligar, mas o sistema se recusou. Foi preciso desligar o carro para calá-lo de vez. Quando liguei o carro novamente, a paisagem havia mudado de forma inacreditável. As faixas brancas no meio da estrada haviam desaparecido e no lugar onde eu esperava ver o acostamento havia apenas mato que se enroscava na lataria. Encostei para retomar o rumo e no retrovisor vi algo que me congelou. Um vulto alto emergindo do breu, parado a alguns metros atrás do carro, imóvel como uma estátua. Quando fui engatar a ré, os faróis falharam, piscando e apagando, e minha visão se perdeu na escuridão. De repente, meus faróis reluziram de novo, e a estrada não era a mesma. À frente, uma placa verde e limpa anunciava Highway 89 Flagstaff. Respiramos aliviados, mas o GPS, agora de volta ao normal, mostrou que estávamos a centenas de quilômetros de onde éramos supostos estar. A confusão tomou conta. Ignoramos o painel estranho e seguimos, torcendo para encontrar alguma saída daquela ilusão. Quando finalmente alcançamos a rodovia correta, o sinal do GPS estabilizou e a paisagem voltou a ser familiar. Luzes de postes, caminhões passando e o som ritmado do motor a plena potência. Chegamos em casa exaustos, passando debaixo das lâmpadas de rua, como quem desperta de um pesadelo. Linda mal falou, nada nosso silêncio dizia tudo. Até hoje, evito olhar o retrovisor quando saio de madrugada, porque às vezes, pelo canto do olho, vejo o reflexo de algo que jamais deveria estar ali, me lembrando de que há estradas por aí que prendem a gente em ciclos que não fazem sentido e vozes que não podemos desligar. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Meu nome é Elias, e antes que alguém julgue, não sou o tipo de pessoa que costuma acreditar fácil nas coisas. Sempre fui cético, racional até demais, do tipo que só confia no que pode pegar com a mão.
Cresci em oficina mecânica, entre graxa e barulho de chave inglesa, com um pai que só sabia ensinar na base do grito e uma mãe que passava mais tempo rezando do que olhando para a gente. A estrada acabou virando um refúgio. Com o tempo, dirigir à noite se tornou quase terapêutico. É no silêncio do asfalto que minha cabeça acalma, longe das cobranças, das lembranças ruins, das conversas atravessadas com gente que diz se importar, mas nunca ouve. Faz uns 8 anos que rodo o Brasil todo com meu caminhão. Carrego de tudo: soja, cimento, equipamento médico, até animais vivos já levei. A verdade é que, depois de um tempo, tudo vira rotina. Você aprende a reconhecer os padrões, a sentir o clima mudando só pelo cheiro do ar, a prever quando vai precisar parar antes mesmo do caminhão dar sinal, mas tem coisa que escapa disso. Tem situações que te arrancam desse conforto mecânico e te jogam num lugar onde nem o bom senso consegue te alcançar. Foi isso que aconteceu comigo em 2019, numa estrada estadual entre Correntina e Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, um trecho esquecido, cercado por mata seca, quase sem sinalização, onde o tempo parece parar. Era início de novembro, época de calor pesado, estava levando um carregamento de fertilizante para o oeste do estado. Lembro que o dia foi puxado, parei num posto no fim da tarde para abastecer, comi um lanche e resolvi seguir mais algumas horas antes de encostar. Não queria dormir ali. O lugar tinha um ar estranho, como se todo mundo evitasse falar mais alto. Quando anoiteceu, a temperatura caiu de forma estranha, abrupta. Liguei o aquecedor da cabine, estranhei, mas segui. O trecho era tranquilo no papel, mas eu já estava sentindo aquele desconforto no estômago. Pensava que era só cansaço, tensão acumulada, mas não era. Uns 40 minutos depois que saí do posto, vi um carro parado no acostamento. As luzes de emergência piscavam fracas. Reduzi, cheguei mais perto e percebi que tinha uma mulher em pé ao lado da porta aberta, como se esperasse ajuda. Ela não acenava, não pedia nada, só estava ali, parada, olhando fixamente para frente, não para mim. A cena me incomodou, mas não parei. Na estrada, a gente aprende que nem todo pedido de socorro é verdadeiro. Continuei tentando afastar a imagem da cabeça, só que 20 minutos depois, outro carro, mesmo modelo, mesmo posicionamento, mesma mulher. Aquilo me paralisou. A mente tentava encontrar explicações, erro de percepção, déjà vu, qualquer coisa, mas nada fazia sentido. A estrada começou a parecer mais estreita, as árvores mais fechadas, como se o mundo estivesse se comprimindo ao meu redor. O rádio, que sempre me acompanhava, começou a dar interferência, mas não era chiado. Era uma espécie de ruído abafado, irregular, como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse formar palavras. Desliguei. O painel começou a falhar, luzes piscando de forma intermitente. A temperatura do motor subiu de repente, mas todos os sensores indicavam normalidade. Foi quando senti o cheiro. Não vinha de fora. Era algo forte, metálico, misturado com alguma coisa azeda, enjoativa, que preencheu a cabine como se tivesse saído dos próprios dutos de ventilação. Parei o caminhão, no meio do nada. Desci para ver se tinha algo pegando fogo, se algum animal tinha ficado preso na parte de baixo, qualquer coisa. Nada. Voltei, sentei no banco e vi pelo retrovisor. A mulher estava atrás do caminhão, não caminhando. Estava parada exatamente no centro da estrada, como se estivesse me esperando. Não consegui respirar direito. Tentei dar ré, mas as luzes apagaram, tudo apagou, o painel, os faróis, o rádio. Só o motor ainda vibrava como se tivesse vida própria. E então tudo ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que grita, que pesa nos ouvidos, que te faz duvidar se você ainda está acordado. Eu não lembro de ter dormido, não lembro de ter perdido a consciência, mas quando o painel voltou a acender, o relógio marcava 2 horas a mais. E eu ainda estava ali, no mesmo lugar, mas sem sinal da mulher, sem sinal de nada. Liguei o motor e fui embora sem pensar, sem racionalizar. Só acelerei até alcançar uma cidadezinha que mal tinha nome no mapa. Dormi num hotel velho, com as janelas trancadas e a televisão ligada no volume mínimo. Não tive coragem de contar para ninguém naquela noite. Só semanas depois, numa conversa com um borracheiro velho de Barreiras, tive coragem de tocar no assunto. Contei tudo, esperando risos ou ceticismo, mas ele só me olhou com um olhar cansado e disse: "Você viu a mulher da estrada?"
a que espera. Meu irmão viu também, nunca mais dormiu tranquilo. Desde então não consigo mais rodar à noite. O cheiro, aquele silêncio, os ruídos no rádio, tudo volta de vez em quando, mesmo quando estou parado em casa. Minha esposa já percebeu, às vezes me encontra sentado na sala de madrugada suando frio, sem conseguir explicar o porquê. Disse que mudei depois daquele mês, que meus olhos parecem sempre distantes. E eu não sei como dizer para ela que, em alguns momentos, juro que vejo aquela mulher no quintal, olhando para a janela sem expressão. Não sei o que vi, não sei por que aconteceu comigo, mas tenho certeza de que aquilo foi real. E a pior parte é saber que ainda pode acontecer de novo, em outra estrada, com outro caminhoneiro, porque uma vez que ela te vê, ela não esquece. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.